Oi, eu sou a Jordana, eu vou apresentar os 3 primeiros volumes da coleção Campo Aberto, Alfabetização e Letramento. Oi, eu sou a Laura e eu vou apresentar para vocês a coleção Campo Aberto, primeiro ao terceiro ano, Alfabetização e Letramento. Olá, professor, olá, professora. Eu elenquei 4 temas para conversar com vocês. O primeiro deles é a concepção de alfabetização. Um segundo, que é a temática que embasa a coleção. Um terceiro, que é o alinhamento desta coleção com a proposta do PNAEC, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. E, por fim, como que a coleção está estruturada. Para a gente começar a apresentar, um primeiro aspecto que precisa ficar muito claro é que nós estamos entendendo a alfabetização não apenas como codificar e decodificar palavras, frases, textos, né? A nossa concepção de alfabetização para essa coleção é uma concepção mais ampla, que está fortemente relacionada ao letramento ou aos letramentos, ou seja, está relacionada àqueles conhecimentos sobre a língua e sobre a linguagem, sobre os usos sociais que a gente faz da língua e da linguagem, que a criança já traz para a escola, quando chega à escola, e aqueles conhecimentos também que ela constrói dentro da escola. Portanto, a nossa perspectiva para esta coleção é de alfabetizar letrando, ou seja, de abordar diferentes aspectos relativos ao ensino da língua e da linguagem, aos usos da língua e da linguagem, além daqueles envolvidos na codificação e na decodificação. Além de trabalharmos as questões relativas à consciência fonológica, à construção do sistema de escrita alfabética, conhecer também e discutir e trazer o que o aluno já sabe sobre como que a língua e a linguagem funcionam realmente na sociedade. Além das atividades de apropriação do sistema de escrita, é importante trazer textos, né? E apostar nas atividades de leitura de textos também, né? Porque ler é muito mais do que decodificar. Ler é dar sentido ao que está sendo lido e fazer uso dos textos e da leitura ou da escrita, né? Em situações de práticas do dia a dia, sejam elas práticas mais cotidianas e familiares ou até mais formais. Mas a questão é que isso deve começar a ser desenvolvido desde sempre, né? Inclusive, tem situações em que a criança já lê antes de saber ler, né? Quando ela lê imagens, quando ela lê símbolos, quando ela está, sobretudo, em espaços em que há todo um uso de códigos e de alguns símbolos, desenhos, de símbolos mesmo que vão indicar se pode ou se não pode entrar num lugar, se é proibido utilizar determinado equipamento, celular, alguma coisa. Então ela já está fazendo uma leitura destes sinais. A gente busca trazer na coleção textos diversos, né? Compostos de linguagens diversas, então são textos que vão ter não só a linguagem verbal, as palavras, mas também imagens, textos orais, né? E que podem ser usados, então, em situações diversas de usos de linguagem. Nem sempre a gente vai contemplar os textos aos quais a criança está habituada, que tem numa determinada região, por exemplo, né? Por isso é importante que o professor adeque trazendo os textos que circulam naquele contexto ali em que ele vive, na realidade local. Então, como é que se faz para que esse aluno vá além da decodificação, né? Atribua sentido aos textos, né? Possa fazer uso deles, né? Então, para isso, é necessário desenvolver diversas capacidades de leitura, né? Então, não é só decodificar, mas outras capacidades de leitura também, né? E quais seriam essas capacidades? Então, por exemplo, é preciso que ele entenda que todo texto tem um autor, que esse autor tem uma intenção comunicativa, né? Que ele quer dizer alguma coisa e quando ele escreveu o texto ele pensou no interlocutor
lá suposto para ele, então ele usa um determinado tipo de linguagem e tal. É preciso que se entenda isso, que se saiba disso, para você começar a construir, né, determinados sentidos para o texto, né? Outra capacidade, por exemplo, importante, levantar hipóteses, né, antes da leitura do texto, para depois ir checando durante a leitura. Essa é uma capacidade importante. Acionar conhecimentos prévios, né, que você é aquilo que ele já sabe sobre ou o gênero que está sendo trabalhado, ou o autor daquele texto, ou sobre onde aquele texto vai circular, ou mesmo sobre o assunto do texto, né? Isso, exatamente. Então, ele tem que saber que é necessário ele acionar esses conhecimentos para ele poder ir dando sentido ao texto, né? Enfim, então são diversas capacidades que são importantes de serem desenvolvidas e que a gente vai fazendo isso no decorrer, né, das atividades, dos textos, e daí a importância de se oferecer textos de diferentes tipos, de diferentes gêneros, né? Porque nem todas as capacidades são requeridas em todos os gêneros de texto, né? Então, quanto mais diversidade há, mais capacidades você desenvolve também. Mesmo que uma atividade talvez não contemple todas as capacidades que poderiam estar exploradas ali, o professor pode complementar se ele vê a possibilidade de fazer mais alguma pergunta que ajude o aluno a ter um outro olhar para a compreensão daquele texto, a ter uma outra forma, uma outra ferramenta para compreender o texto, né? Então, a gente procura ir além da localização de informação que durante muitos anos prevaleceu no trabalho com o texto. Hoje em dia, a gente faz uma coisa um pouco mais ampla do que a localização de informação. Daí as capacidades que antecedem o texto, né? Capacidades que são ativadas durante a leitura do texto e outras que são ativadas depois da leitura do texto. Começar certamente oferecendo textos simples, né, de estrutura mais simples, como as parlendas, as quadrinhas, mas também oferecer textos mais complexos, né, que exigem mais a mediação do professor, né, mas que permitam também, então, o desenvolvimento dessas capacidades diversas, né. Então, desde sempre não ter medo, né, do que oferecer para os alunos. Obviamente, cada texto vai exigir mais ou menos mediação do professor. Né? Isso o próprio professor pode, e o livro sugere isso também, quando que é um texto que é propício para o próprio aluno ler e quando o texto é propício para a leitura do professor. Porque o fato de um texto ser mais comprido, mais longo, não significa necessariamente que ele não tenha condições de entender. A prova disso são os contos clássicos que permeiam muito o universo infantil, até mesmo avançam um pouquinho nesse período de alfabetização e os alunos compreendem e conseguem inclusive dar outros finais, conseguem criar em cima desses textos sem necessariamente ele ser um leitor autônomo, mas a partir da leitura de um adulto, de um mediador, né? No caso o professor. É importante a gente lembrar também que essa diversidade de capacidades que são oferecidas nos materiais, né, nos 3 volumes, elas não vão conseguir concluir um trabalho com 1 ou 2 atividades, com 1 ou 2 unidades. Isso é um trabalho em espiral que vai se complementando ao longo do desenvolvimento de cada unidade pensada, planejada, na passagem de um volume para o outro, ou seja, ao final de 3 volumes, a gente pode imaginar que tenham se construído, né, X e Y capacidades de leitura, algumas estarão mais consolidadas, outras vão continuar nos volumes seguintes, né? Isso é um trabalho mesmo que vai perpassar toda a escolaridade.